Konnichiwa. Oi, gente, eu vim aqui. Konnichiwa. Hoje eu vim aqui pra mostrar um pouco dos omiyage. Omiyage é lembrancinha. É muito comum as pessoas levarem lembrancinhas pra quem elas conhecem, pra amigos, pra colegas de trabalho e até nos ambientes de estudos. Por exemplo, no meu laboratório, quando alguém vai viajar, eles sempre trazem uns docinhos, umas lembrancinhas, sabe? Geralmente é doce ou salgado, biscoitinho, essas coisas. Cada lugar tem a sua lembrancinha especial, sabe? Algo que marca, lembrancinhas que são características de cada lugar, assim, que são mais famosas, né? Mesmo que você não esteja nessa região especificamente, dá pra você comprar, dependendo de onde você tá. Por exemplo, se você estiver em Tóquio, dependendo do lugar de Tóquio, você consegue comprar algo que vai vender lá em Hokkaido, sabe? Às vezes não precisa ir lá só pra pegar essa lembrancinha, né? E também dá pra você achar na internet, né? Na Amazon também é muito fácil de achar. A primeira é esse aqui, o Nagipai. O Nagi é enguia. Aí você acha que isso daqui é uma enguia. Não, gente, não é uma enguia, né? Isso aqui, na verdade, é um biscoito tipo folhado, sabe? Ele é bem crocante. Dá pra você ver que ele tem uns cristalzinhos de açúcar, né? Então, assim, ele é doce, né? E aí ele parece um folhado mesmo. É muito gostoso. Esse daqui vicia. E é uma lembrancinha, assim, bem característica de Shizuoka. Shizuoka-ken, né? Pessoal que vai lá geralmente traz, né? Esse aqui, por exemplo, é característico de Hamamatsu até, né? Hamamatsushi. Se você que já conhece essa lembrancinha, você deve achar que, essa aí não tem, é só doce, não tem enguia, né? Mas eu fui procurar e, na verdade, é feito com farinha de enguia. Não sei como que é isso aí, mas tem sim. Então toma cuidado pra quem é vegetariano, vegano. Tem sim farinha de enguia na composição. Hum. Eu poderia comer, tipo, uma caixa disso. E tem vários sabores. Não vários, mas tem, tipo, diferentes sabores. Acho que uma caixa com 12 desse tá quase uns 1.000 ienes. Tem vários tipos de caixa, dependendo da quantidade. Eu vou apresentar outro aqui, porque esse já tá... Hoje é o último dia da data de vencimento, validade, né? Validade desse aqui, e eu tô com medo até de comer. Esse aqui ele chama Goma Tamago. Goma Tamago. Goma é gergelim. Tamago é ovo. Então seria ovo de gergelim, né? Ele é uma lembrancinha típica de Tóquio. E ele vem com esse negócio aqui pra ajudar a preservar o produto, né? Não é um ovo mesmo. Ele é assim, ó. Eu lavei minha mão, tá, gente? E essa casca, assim, por fora, é chocolate branco. E por dentro, ao invés de ter a gema, tem uma pasta de gergelim. E é doce. É muito gostoso. No começo, eu comi sem saber que era pasta de gergelim. É muito gostoso. É um doce, assim, que não enjoa, sabe? Essa parte aqui, depois do chocolate branco, tem tipo um sponge cake, né? Uma massinha bem fofinha. E aí tem a pasta de gergelim. Uma caixa com 5 desses tá uns 500 ienes. Esses negócios de ovo, né? Produto em forma de ovo. É muito famoso aqui no Japão. Sempre tem umas lembrancinhas assim, com ovo, em forma de ovo, com figura de ovo, sabe? Vira e mexe tem. O próximo que eu vou experimentar é esse senbei, que é tipo de um biscoitinho. Esse aqui, ele é um pouco diferente. E aqui, kani senbei. Kani
caninha caranguejo. Esse aqui é uma lembrancinha, o miyage muito famoso de Totori. Totori. Ele é assim, ó. Ele tem um sabor bem forte, na real. Tóquio Caramelize. Tóquio Caramelize. É de Tóquio, né? Esse aqui parece que é feito com caramelo e maple. E parece assim um wafer. Bem fininho. Ele é muito fininho. Tá dando pra ouvir? ASMR. Isso daqui é viciante. Mas é muito pequenininho, muito fininho. Um pacote desse daqui, de 36 unidades mais ou menos, tá em torno de uns 2.000 ienes. Dá pra comprar na internet pelo Amazon, o Rakuten, tem lá. E é claro que eu ia acabar esquecendo de gravar direito e eu acabei apertando sem querer no botão do slow motion na câmera nesse dia aqui que eu tava gravando. Mas esse é o miyage que eu tô mostrando aí, é da região de Kansai, com sabor de takoyaki. Pra quem não sabe, né, a região de Kansai, principalmente Osaka, é famoso pelo takoyaki, né? Okonomiyaki também, kushikatsu também, mas esse aí é do famoso takoyaki. Takoyaki, pra quem não sabe, é um bolinho de polvo, né? Esse daí, ele é bem gostosinho, sim, mas eu prefiro o ebisen normal. Acho que vocês já devem ter visto o ebisen aí, porque é um dos salgadinhos mais famosos da Calbee. Então, acho que vocês já devem ter visto. É bem gostoso. Eu prefiro o normal, o original mesmo. Mas esse daí foi gostoso de experimentar. É um negócio bem diferente. Uma caixa com 8 pacotinhos, 8 saquinhos desse daí, tá 1.360 ienes no Amazon. Mas dá pra você comprar em outros lugares também. Além desse sabor, eles também têm um sabor de queijo, que seria uma lembrancinha de Hokkaido. Alguém aí já provou esse ebisen de queijo de Hokkaido? Não sei se é gostoso, né? Será que é tipo um Cheetos? Gente, o próximo é esse Sugar Butter Century. Esse é bem característico de Tóquio, essa lembrancinha, mas ela vende em outros lugares também, a não ser Tóquio. Ele vem numa caixinha, uma caixinha assim de presente, vem um set, fica por uns 570, mais ou menos 570 ienes. Dá pra você achar também em Combini, né, lojas de conveniência aqui no Japão. Ele é meio calórico. Ele é uma bolachinha assim. Ela é bem crocante. Tem bastante gosto de manteiga. Tem outro aqui, que ele também é da mesma marca, né? É caramelo e manteiga. Esse aqui, um pacotinho com 11, fica em torno de 860 ienes, mais ou menos. Muito bom. Socorro. Mas toma cuidado que ele faz uma sujeira, esfarela tudo. O próximo é esse aqui. Também é uma lembrancinha bem famosa de Tóquio, na verdade. Tóquio Banana. Esse Tóquio Banana é uma empresa, eles têm várias outras lembrancinhas que tem gosto de banana. Esse aqui é o Cookie Sand. O que eu já comi um outro tipo deles, Tóquio Banana, que é outra sobremesa, mas parece um bolinho assim, bem fofinho. A caixinha que vem 12, tá uns 918 ienes. Um chocolate dentro, né? É assim. Os cookies do Japão são fenomenais, sério. Acho que nunca comi cookie tão gostoso igual do Japão. Derrete assim na boca, sabe? O próximo é da província de Aomori. Aomori é muito famoso pelas maçãs, pela plantação de maçã. A gente ganhou esse cookie, é um cookie, né? De maçã.
Ele tem um sabor bem levinho. Eu já experimentei lá. Eles têm sabor bem levinho. Uma caixa assim com 28. Vem 28, eu acho. Custa menos de 1.000 ienes. Ah, ele deu uma quebradinha. É bem baratinho. Se você for pra Aomori, eu acho que compensa comprar um desse. Tem muito cheiro de maçã. Muito cheiro de maçã. Meu Deus. Esse é o Tinsko. Tinsko é muito famoso por ser de Okinawa. Okinawa, toda vez que alguém vai pra Okinawa, traz Tinsko. Tem gente até que fica muito assim, enjoada de comer Tinsko, porque sempre que alguém vai pra Okinawa, traz Tinsko, de tão famoso que é. Então, esse aqui é de Shio, né? Ishigaki no Shio. Esse aqui é diretamente de Ishigaki, que é uma ilha de Okinawa. Inclusive, eu fui pra essa ilha. Tem aqui, ó, vou botar nos cards pra vocês verem que linda. É linda, maravilhosa essa ilha. Uma caixinha dessa no Amazon, com 30 unidades desse pacotinho, está quase mais ou menos uns 1.000 ienes, né? Bonitinho, né? Ele vem 2 desse aqui. Eu amo Tinsko. Parece que tem sal também, né? É de Shio. Mas ele é doce, totalmente doce. E é um biscoito, assim, bem crocante. Muito bom. O próximo é esse aqui. Eu nunca tinha visto antes. Chama Corn Chocolate Tokibi-choco. Tokibi-choco. Um pacote com 28 unidades dessa no Amazon. Você vai achar por mais ou menos 2.280 ienes. Mais ou menos, tá, gente? Deixa eu abrir aqui. Parece que tem gosto de milho, mas não sei. É chocolate, né? Ou é o formato de milho? Vamos provar. Parece chocolate branco. Eu acho que o que tem aqui dentro, ele é feito... Sabe aqueles parecem aquelas bolachinhas de arroz? Só que eu acho que deve ser de milho, né? Tem um leve gosto de milho, assim, mas bem superficial. É só pra você lembrar do milho. E ele vem de Hokkaido, gente. É uma sobremesa de Hokkaido. Eu não sabia que Hokkaido era famoso por milho. Não é ruim, é muito bom. Em seguida, gente, eu vou mostrar pra vocês esse aqui. São 2, que é de Tóquio, especificamente de Shibuya. Deve vender em outros lugares, né? Parece, como fala, Shukescream? Shukrim? Como que vocês falam? Vou pegar esse primeiro de caramelo. São mini chucrimo. Ou mini profiteroles. Não sei se eu gosto. Eu achei muito normalzinho. Ele é bem fofinho, mas achei muito normal. Agora vamos ver esse de pudim. Nossa, muito doce. Muito doce. Ok, vamos para o próximo, gente. Desses últimos doces, até esse aqui passou uns meses aí, tá bom? Muitas coisas aconteceram. O próximo que eu vou apresentar pra vocês é um de Niigata. Esse aqui é um dango. Muito bonitinho, né? Esse aqui eu ganhei do meu trabalho. Pra vocês verem o tanto tempo que passou, né? Nunca vi assim, dango. Vamos experimentar. Ele é bem cremoso. Nossa, muito bom. Quando vocês forem pra Niigata, compre esse aqui. Muito bom. Tem um recheio de anko, né? E dá até pra ver os tsubu, que é os pedacinhos, né? O grãozinho. Por ser verde, a gente acha que é matcha, né? Mas não tem muito gosto de matcha, não. Não sei se era intencional. Porque aqui não tem nada na descrição, né? Falando. Porque eu só peguei esse daqui. Muito bom. É esse daqui, que é da prefeitura de Yamaguchi-ken. Yamaguchi, eu não sei se vocês conhecem, eu nunca fui, pelo menos, mas eu quero ir. Esse daqui, ele tem sabor de fugu.
Fugu, pra quem não sabe, é o baiacu. E senbei é um biscoitinho, né? Tem sabor desse baiacu. Será que é gostoso? Nunca tinha visto, mas o kanji de senbei é esse daqui. Esse é o ideograma de senbei. Mas geralmente, né, vem sempre escrito em hiragana, né? Por isso que eu nunca tinha visto. Primeiro eu fui pesquisar e é esse kanji aqui. Eu falei, caramba, eu nunca tinha visto. É levemente salgado e para os alérgicos ele tem ebi, que é camarão, né, na composição aqui. Ah, quebrou. Ele é toda quebrada porque eu trouxe na bolsa e quebrou. Mas é pra ser redondinha. Eu acho que o de camarão é mais forte de sabor. Esse aqui, ele é mais levinho, sabe? Tem gosto de frutos do mar, não necessariamente de baiacu. Então, se você tá com medo do gosto, do cheiro, alguma coisa assim, não tem muito cheiro, gosto de baiacu em si, mas sim de frutos do mar em geral. Bem gostoso. E o último que eu quero apresentar é esse de Yokohama. Certeza que vai estar despedaçado. É. Ah! Eu deixei na bolsa e aí despedaçou. Ah, não! Acho que ela tem uma camada bem fininha de chocolate dentro, sabe? Muito crocante. Eu acho que não tem nenhuma camada fininha, não. Que não dá pra sentir, mas é muito crocante. Não sei por que ele é duas, né? Duas bolachinhas assim. Duas camadas. Tem sim. Agora que eu senti. Tem sim uma camada de chocolate. Só que eu acho que é só uma parte. Nossa, muito bom. Esse é aquele tipo de bolacha que é super crocante e aí depois derrete na sua boca, sabe? Nossa. Muito bom. Eu não sei se vocês gostam de conteúdo assim, só de... É que eu juntei vários dias, né, várias partes aí, pra mostrar mais ou menos os tipos de lembrancinhas que são dados aqui, né, quando as pessoas vão viajar pra outras partes do Japão. E quem sabe aí sirva pra ajudar alguém, pra quando for comprar alguma lembrancinha de alguma cidade aqui do Japão. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e tchau, tchau, até o próximo vídeo.